Pessoal do primeiro ano, olha só. Bom, aqui é o professor Thiago Souza, seja, né, com um look meio diferente. Tentei me disfarçar, mas os alunos estão me encontrando mesmo assim. Então, é o professor Thiago Souza, com certeza, dando o seu olá oficial e dando continuidade nas nossas aulas de matemática. Mas, para variar, deixa eu dar meus recadinhos. O primeiro deles é a respeito do livro didático. Dê uma olhada nessas páginas que eu estou enviando para vocês, se vocês não estiverem com o livro didático, o físico mesmo, né? Vocês foram lá no colégio, pegaram. Leia, estude, tem mais informações interessantes, relevantes e exercícios que você pode fazer para aprofundar. E isso não é segredo para ninguém, isso que eu digo. Dedique, porque matéria, matemática, física, no caso só a minha, química também, professor Vitor, se você não repetir exercício, você não vai aprender. Não é que nem as outras disciplinas que tem só uma lógica e acabou. Não, aqui você precisa dominar todas as formas de ver a mesma situação. Tudo bem? Continuamos com a questão das dúvidas, né? Pelo WhatsApp, o plantão de dúvidas às quintas-feiras de 13 às 17, ou, num caso mais crítico, podemos marcar uma videoaula pelo Meet, uma videoaula certo? Sem problema? Bom, aqui nós estamos vendo a função quadrática e nós estacionamos na aula passada, vimos a função e estudamos as raízes dela, só que agora nós vamos dar uma olhada no gráfico, como é que seria isso, e em especial ver o vértice da parábola, que é um ponto bem significativo. Bom, sem muita conversa, vamos para o gráfico, tentar dar uma olhada. Primeiro, olha só o que acontece. Se nós temos uma função, como essa que vocês estão vendo aqui, bom, aqui em cima, né, y igual a x² mais x. Eu poderia escrever f de x igual a x² mais x, olha. F de x igual a x² mais x. É a mesma coisa, tá? Normalmente a gente chama esse f de x, chama de y, tá? É a mesma ideia. Então o que a gente precisa para montar um gráfico? Beleza, a função afim ou função polinomial do primeiro grau era fácil, porque uma hora eu fazia o x valer 0 e calculava y. Depois eu fazia o y valer 0 e calculava x. E pronto, eu tinha dois pontos e já traçava. Vimos isso. Aqui a gente vai precisar traçar alguns pontos a mais. Por quê? Porque a função quadrática ela tem uma outra cara. Deixa aqui, por exemplo, essa tabela já veio com alguns valores de x. Menos 3, menos 2, menos 1, menos meio, 0, 1, 3 meios e 2. Eu vou fazer, só para mostrar para vocês como é que vocês fariam. Primeiro x vale menos 3, então você faria f de menos 3. Onde tem x, eu coloco menos 3. Então cuidado, tá? Os valores negativos, normalmente, pessoas se enrolam e esquecem que esse menos tem alguns jogos de sinal. No caso aqui, o menos 3 está elevado ao quadrado, que vai dar 9. E aqui, mais com menos, deu menos. Então, 9 menos 3 deu 6, que é esse valor que está aqui, ó. Viu? Vou calcular o f de 0 aqui. F de 0, que o f de 0 está bem aqui, olha. Fazendo o x valer 0. Então, fica 0 ao quadrado mais 0. Bom, isso vai dar 0, certo? Vou fazer aqui o último, f de 2. Então, quando o x valer 2, vai ficar 2 ao quadrado mais 4. Mais 4, já pensei no resultado. Mais 2. Então, 2 ao quadrado dá 4, mais 2 deu 6, que é o valor que está aqui. Viu? Beleza, eu vou fazer isso com todos os pontos, os valores de x e vou descobrir valores de y. E eu vou lá no gráfico e vou traçar encontrar esses pontos, esses pares ordenados. Bom, o gráfico ele já está pronto aqui para facilitar a nossa vida, então eu vou só ampliar ele aqui para a gente analisar. Ó, será que aqui eu atrapalho? De repente, daqui a pouco eu saio dali. Mas olha o primeiro ponto, primeiro par ordenado, menos 3 e 6. Menos 3 e 6, ele está bem aqui, ó. Viu? Certo? Marquei esse ponto, ele é menos 3 para x, lá embaixo, e 6 para y.
Logo na sequência eu tenho menos 2 e 2. Menos 2 e 2 está bem aqui, ó. Certo? Então, menos 2 para x e 2 para y. E vou formando todos esses pares ordenados. Se você quiser conferir para ver se está tudo ok, né, fique à vontade. Mas esse formato de gráfico nós chamamos de parábola. Parábola. Uma função polinomial de segundo grau ou uma função quadrática, ela traça esse tipo de gráfico, que nós chamamos de parábola. Muito bem? Tranquilo, né? Bom, que bom. Bora ver se a gente vê mais alguns exemplos aqui. Uma segunda função, olha, y igual a menos x quadrado mais 1. Então, não muda nada. Se eu for fazer o f de menos 3, que é o primeiro valor para x ali, então eu faço menos 3 ao quadrado mais 1. Viu que um menos é da equação, da função, e o outro menos é do 3. Então, esse menos ninguém mexe. Menos 3 ao quadrado dá 9 mais 1. Então, aqui deu menos 8. Viu lá? É o primeiro ponto, menos 3 e 8. Você vai fazer a mesma brincadeira com todos os pontos x, todas as coordenadas x, e vai descobrir coordenadas y. E eu tenho o gráfico pronto aqui para nós. Viu? Olha o menos 3 e 8, está aqui embaixo. Primeiro ponto, né? Menos 3 e 8. Segundo ponto é menos 2, menos 3, está bem aqui. Temos o menos 1 e 0, está aqui. 0 e 1, bem aqui em cima. 1 e 0, e assim vai. A brincadeira é essa. Mas percebeu que essa parábola está um pouco diferente da outra? Né? Que a gente chama de concavidade. Deixa eu colocar aqui. Concavidade. Vai que você acha interessante colocar isso no portfólio. A primeira parábola, ela está com a concavidade ou abertura virada para cima. Bora lá visitar ela? Ó, ela está com a concavidade para cima, enquanto que essa daqui está com a concavidade para baixo. Sabe o que foi determinante para essas parábolas se encontrarem desse jeito? O coeficiente que está ligado ao x ao quadrado, que no caso é o coeficiente a. Não lembrou disso? Vai na aula anterior, tá? Na aula passada. Porque uma equação, uma função polinomial, ela tem essa cara aqui, olha, ax quadrado mais bx mais c. Então, se esse positivo, como foi o caso lá da primeira, ele é mais 1, não é? Ó, na frente do x quadrado tem um 1. Então, ele foi mais 1. A concavidade fica para cima. Agora, se esse coeficiente a for negativo, como dessa aqui, que é menos 1, ela é uma concavidade para baixo. Tem um macetinho interessante aqui, ó, deixa eu fechar aqui, que seria o seguinte, apagar esses carinha aqui. Olha o macete, se o A for positivo, né, ou se as coisas forem positivas, nós ficamos alegres. Agora, se as coisas forem negativas, nós ficamos tristes. Legal, né? Então, viu o valor, o sinal do coeficiente A, você já sabe se uma parábola vai estar com a concavidade para cima ou para baixo. Beleza? Muito bem. Já de posse da cara desse gráfico ou dessa parábola, ó, tá vendo aqui? Então nós temos essas duas situações, acabamos de ver. Se o A é positivo, a concavidade é para cima. Se o A for negativo, a concavidade está para baixo. E aqui nós temos um ponto crítico, crucial para nós, que é o vértice. Vértice, se você for perceber, ele é um ponto limitante da parábola. No caso da primeira aqui, ele não assume nenhum valor abaixo do vértice. Para cima não, para cima ele vai para o infinito. O negócio aqui não cabe aqui, no desenho. Já no caso da parábola com a concavidade para baixo, o vértice limita o gráfico de tal forma que ele não tem nada acima dele. Então, nós vamos dizer o quê? Que quando eu sei que a parábola está com a concavidade para cima, a função tem um ponto mínimo. Mínimo. Essa aqui não tem máximo, ela tem um mínimo. O vértice determina o mínimo da parábola. Enquanto que aqui,
na concavidade voltada para baixo, eu vou ter nesse vértice o máximo que o gráfico atinge. Ó, lá no Google Classroom você vai ver uma questão a respeito do lucro, né, de uma senhora que vende pamonha, e logicamente ele vai pedir o máximo. Por quê? Porque o gráfico não passa daquilo. Deu para entender? Esse é o máximo que alcança. Depois disso não tem como. Então, entenda, se eu estiver aqui nesse gráfico da direita, eu não tenho um mínimo. O mínimo ele vai para o infinito. Eu tenho o máximo, consigo calcular. Da mesma forma que esse daqui da esquerda, eu não posso calcular o máximo. O máximo é infinito. Agora eu posso reconhecer o mínimo. Muito bem. No livro didático, você tem uma das deduções da fórmula para descobrir as coordenadas desse vértice, certo? Porque olha lá, esse vértice vai ter um valor x, então isso aqui seria o x do vértice, e um valor y, que é o y do vértice, tá? Tem mais de pelo menos tem no mínimo duas formas de descobrir, de calcular de deduzir essas fórmulas. Mas aqui, vou entregar já de bandeja, mas eu te incentivo, eu sempre gostei disso, de saber como deduzir as equações. O x do vértice, você calcula assim, olha, é menos b sobre 2a. Quem é esse b e quem é esse a? Não, para, que você conhece. Vou escrever só aqui do lado, mas você conhece. A função, ela tem essa cara aqui, ó. F de x igual a ax² mais bx mais c. São esses a, b e c que eu estou falando, que são os mesmos coeficientes a, b e c da equação do segundo grau que a gente conversou, tá? Então, olha, tá vendo ali o b? Você vai jogar, tá vendo a fórmula e assim por diante. Tirar daqui que já está cansativo. Bom, para calcular o y do vértice, você faz o seguinte, a equação é aqui, olha, menos delta sobre 4a. Tiago, lá na função não tinha delta, só tinha a, b e c. Com certeza, mas esse delta é conhecido de vocês. Esse delta, deixa eu escrever aqui, tá, para relembrar, é b² menos 4 a.C., certo? Então, podia escrever tudo aquilo ali, mas fica mais enxuto, né, colocar o delta. Mas pode ser, menos, esse menos é ponto, tá? Cuidado, quando você for trocar, coloca o parênteses ali. Mas eu vou mostrar para vocês. Essa tela seria interessante, né, para salvar no... Muito bem, bora fazer um exemplo aqui.